Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao treinamento do Sistema Mesh de Fábrica, treinamento MES Gestão, módulo 5, voltado a chamados. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre exemplos práticos de chamados, correção de volume de produção. Vamos pegar um exemplo, né, para a gente entender como é que a gente segue a abertura desse chamado. Eu já peguei um exemplo aqui, já o exemplo de Santa Luzia, Torrado e Moído. Digamos que nós estamos no dia 25 do 9, olhando o dia 24 do 9, né, na rotina aí, de análise, identificamos que no dia 24 do 9, na Bosch 12, no turno 2, temos uma anomalia de diferença de volume de produção. Uma anomalia, uma diferença. E aqui no relatório nós temos um campo que a gente visualiza o volume de produção em peso, né, em quilogramas. Nós temos aqui que nesse dia, nesse turno, nós tivemos 2.916 quilos de produção e vamos fazer uma suposição de que nós temos uma diferença aqui. Na realidade, é 2.500 quilos. Né? 2.500 quilos nós desejamos consertar para 2.916 quilos. Com a árvore de chamados aberta da produtividade industrial, a gente já aprendeu sobre isso, produtividade industrial, mestre de fábrica, correção de apontamentos, como eu estou no exemplo de Santa Luzia, torrado e moído, eu vou fazer a correção de um dos três tipos, no caso aqui é produção. Em produção eu posso colocar uma hierarquia, as pessoas que podem estar envolvidas nesse processo, né, nesse chamado, e pedimos sempre que seja seguido, né, o template que está aqui no próprio chamado. Né? Como a gente já identificou, 2.500 quilos é a diferença que eu desejo corrigir, e desejo que seja transformado em 2.916 quilos. Motivo: falha na captura de sinal. Preciso, né, obrigatoriamente, todo chamado de correção de volume de produção anexar as evidências. Eu já tenho aqui as evidências comigo e eu vou fazer a anexação. Evidência. Vou pegar o fitilho, que aqui comprova, né, que o meu volume na máquina foi isso. E eu vou pegar também um formulário, né? Também pode ser o formulário que ajuda, auxilia até na questão das paradas. Eu envio, eu fecho e pronto. Sigo com o restante do fluxo do chamado, seleciono o tipo de chamado, digamos que foi um problema de infraestrutura, coloco a data exata que aconteceu, né? Essa ocorrência no dia 24 do 9, né? Estou aqui em setembro. E seleciono o turno, né? Está aqui o turno e o equipamento por último, na Bosch 12. Pronto, aqui você finalizou o seu chamado e aí aguardar conforme os tempos o atendimento dele. Um outro exemplo que pode acontecer, né, com relação a volume de produção é o exemplo de chamados que precisam ser corrigidos para menos. Né? O sistema, por algum motivo, ele registrou um volume a mais. Se a gente pegar o exemplo que a gente coletou lá no próprio relatório do mês, se de repente aqui não fosse o volume certo, fosse a mais, fosse 3.500 quilos, e eu identificasse que é 2.916 quilos, eu posso fazer o mesmo movimento solicitando a redução desse volume de produção. E aí, aqui no time de produtividade industrial, é totalmente factível, totalmente possível fazer a correção desse volume, ou para mais ou para menos. Nesse primeiro momento, nesse vídeo, a gente aprendeu sobre como corrigir, né, volume de produção, seguindo o passo a passo, e quais são os documentos que nós precisamos, né, quais são as evidências que nós precisamos para disparar a correção desse chamado. Na próxima, vamos aprender sobre como fazer correção de unidades. Vamos dar continuidade, né, nosso treinamento, na nossa aula sobre correção de volume de produção no sistema MES de fábrica. E agora a gente vai sair de uma outra suposição
né? Continuando naquele mesmo exemplo que eu já dei, fazendo uma análise do dia 24/9/2022, aqui na Bosch 12, o equipamento, né? Equipamento 12. E aí nós temos aqui o turno 2. O MES ele registra a produção através de duas informações, né? Ele pega a informação de quantidade. Essa quantidade é a quantidade que ele registra conforme a quantidade de golpes que ele registra lá no aparelho CAP, ou IHM. E essa informação, normalmente, ela pode ser, né, aí convertida, né, pode não, ela é convertida hoje para informação de quilo. Nós já aprendemos como é que a gente pode fazer uma correção de quilo para mais ou para menos de volume de produção. O nosso sistema, ele captura pela quantidade e multiplica pelo peso unitário. Podemos também, se de preferência, aí fica a gosto do cliente, corrigir o volume de produção também pela quantidade, pela unidade. Façamos uma suposição que em vez de 11.664 peças, unidades, né, capturadas, tínhamos só 10.000 unidades que foram de fato registradas. Entramos aqui no sistema do XMOON, né, a abertura de chamado, fazer a abertura do chamado. Vamos em produtividade industrial, mexam de fábrica, correção de apontamento. Estamos na unidade de Santa Luzia, Torrado e Moído. E novamente produção. No nosso exemplo, estamos dizendo que nós temos 10.000 unidades que foram registradas e, na realidade, eu quero registrar 11.664 unidades. Falha no sistema. Okay? Seguimos aqui o exemplo, mas antes disso, não podemos esquecer jamais, para a correção de volume de produção, é critério, é premissa, ter sempre a evidência de produção, tá? Aqui eu tenho um fitilho, é o fitilho da máquina, vocês estão bem familiarizados com ele. O fitilho da máquina, o quanto que ela registrou no turno, e o formulário. O formulário é interessante, como eu já disse, porque ele traz outras informações que o fitilho não contempla. Recomendamos que seja anexado os dois, né? Tem muitas unidades aí, a própria unidade de Santa Luzia, Torrado e Moído, tem essa boa prática, outras unidades também tem, tá? Mas recomendamos ter o envio das duas informações para facilitar, né, o tratamento do chamado. Colocamos aqui, inserimos aqui, fechamos, temos aqui as informações, seguimos e registramos as outras informações. Problema de infraestrutura, se for o caso, tá? Sejam críticos com relação a isso. O turno e o número do equipamento. Aqui embaixo a gente tem a lista com todos os equipamentos da unidade. A Bosch 12 tá por aqui. Próximo. E aí o chamado vai para o time de produtividade industrial e ficamos aguardando, né, o atendimento dele, os tempos aí para atender o chamado. Pois bem, pessoal, era essa a aula, tá? Espero ter ajudado vocês aí nesse processo de correção de volume de produção. E no que depender da gente, estamos aqui à disposição. Forte abraço, até a próxima.